É proibido marcar pênalti pro Grêmio no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, não pode. Em hipótese alguma, o Grêmio terá um pênalti marcado no Campeonato Brasileiro. É inacreditável o que aconteceu na noite de sábado na Arena do Grêmio pelo Grenal 447, quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Grêmio 1, Internacional 1. Antes de se inscrever no canal, galera que acompanha o canal Hora do Jogo, lembre-se, antes de acompanhar o vídeo, na verdade, lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, mandar pro coleguinha, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Galera, a gente podia estar aqui falando sobre uma boa atuação do Grêmio, sobre como a equipe melhorou após a saída do treinador Gustavo Quinteiros, como o James Freitas em 3, 4 dias conseguiu fazer a equipe do Grêmio melhorar em relação ao que o time vinha jogando com o Gustavo Quinteiros ou ao que o time não vinha jogando, evidentemente, com ele. Hoje a equipe foi bem mais competitiva, a equipe competiu bem no Grenal, fez um primeiro tempo principalmente muito legal, onde foi inclusive superior ao Internacional. Foi um jogo onde ele preencheu mais o meio de campo, o Grêmio teve menos a bola, deu mais a bola para o Inter, mas conseguiu ser rápido nos contra-ataques e conseguiu ser perigoso em vários momentos, sofreu muito menos defensivamente, de uma defesa que era uma peneira, que tomou 4 gols e várias oportunidades do Mirassol, sofreu contra equipes fracas como o Atlético Grau, como o Sportivo Luquenho e outras equipes, e como no jogo de hoje a equipe melhorou. Lógico, no início do segundo tempo o Inter foi superior, ali nos primeiros 20, 30 minutos o Inter conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu agredir mais a equipe do Grêmio, tanto que chega um empate com o gol do Alan Patrick de pênalti. O gol do Grêmio sai no primeiro tempo com um gol contra bizarro do goleiro Antony, num lance de infelicidade dele, em que a bola acaba rebatendo e batendo nele indo pro gol. Mas o Grêmio conseguiu competir finalmente na temporada, conseguiu fazer um bom jogo contra uma boa equipe. A forma como a equipe foi escalada melhorou o time em relação aos demais jogos. Marlon na lateral esquerda jogou muito bem, ainda alguns erros técnicos pela falta de ritmo, vinha jogando pouco na temporada pelo Cruzeiro, mas já entrou muito bem, entrou desempenhando melhor do que a gente já viu na temporada. Pedrinho, Mike, principalmente Lucas Esteves e Luan Cândido, acho que ele desempenhou melhor e tem tudo para ser o titular do Grêmio na posição e para agregar para o Grêmio nessa posição. O Walter Kahneman precisou entrar após a lesão do Wagner Leonardo, a gente tem que ver qual a extensão da lesão dele, mas o Walter Kahneman entrou muito bem e dá outra cara para o time. É uma liderança dentro de campo, é um capitão, é um cara que mexe com o time, é um cara diferente, é um cara que precisa estar dentro do campo. É um cara que, se conseguir ficar saudável, se conseguir não ter muitas suspensões, vai ser fundamental. E óbvio, se conseguir jogar o futebol que já jogou outrora, é um cara que vai ser fundamental. Não só pela liderança, mas pela qualidade como zagueiro. É um jogador importantíssimo e será Walter Kahneman e mais 10 se ele conseguir isso ao longo da temporada. A gente espera ele talvez, dependendo da extensão, óbvio, da lesão do Wagner Leonardo, talvez o Wagner Leonardo indo para o lado direito, o Kahneman jogando pelo lado esquerdo, nós tendo a nossa possível melhor dupla de zaga para esse Campeonato Brasileiro, para essa temporada. Eu acho que aí sim teremos um sistema defensivo muito interessante, e já com a provável vinda do Mano Menezes, que deve ser anunciado como treinador do Grêmio a partir já na segunda-feira. Um treinador que sempre é bem visto, principalmente pelos trabalhos de qualidade, pelos setores defensivos que ele monta em suas equipes. Então acho que com Walter Kahneman e Wagner Leonardo tem tudo para que o Grêmio consiga recuperar essa defesa, que é o principal ponto negativo da temporada até aqui. Mas galera, não tem como não falar desse jogo e não falar de arbitragem. Foi bizarro o que aconteceu na Arena, já na reta final de jogo, ali pelos 40 do segundo tempo. Um pênalti claro em cima do chileno Aravena, que vinha mal na temporada, mas entrou muito bem nesse Grenal. Ele sofre um pênalti, sofre uma carga, o lateral direito
argentino Aguirre na entrada da área, pênalti. O VAR demora para chamar, mas chama o árbitro Braulio. Ele vai até o VAR e opta por não marcar um pênalti que é claro. E a gente vê o Braulio, que é um árbitro FIFA, cara, ele fez algo bizarro na reta final da primeira fase do Campeonato Catarinense. Ele tirou a equipe do Barra da primeira fase num lance de impedimento. No último lance ele deu o gol, depois tirou o gol depois que o jogo terminou, algo bizarro. Ele foi afastado e o prêmio dele é voltar em um Grenal. É absurdo, é patético o que a CBF vem fazendo. E é aquilo que eu falo novamente, é proibido marcar pênalti contra o Grêmio, a favor do Grêmio. A gente lembra o lance bizarro lá no Brasileirão de 2023 contra o Corinthians. A gente lembra, já é o segundo lance nesse Campeonato Brasileiro em 5 rodadas. Um pênalti claríssimo contra o Flamengo e agora um pênalti claríssimo no Grenal. Vai ser assim até quando? Não pode marcar pênalti pro Grêmio. Cara, o time do Grêmio já tem várias dificuldades. Aí tem todas essas questões de arbitragem. Cara, não dá para competir dessa forma. Não tem como. E aí a gente vê uma diretoria que é omissa, uma diretoria que não cobra, uma diretoria que é blasé nesses momentos. Precisa cobrar, precisa ir até a CBF. Não vai mudar nada? Não vai, mas a gente precisa marcar posição. A gente precisa mostrar que a gente está indignado com a situação. Ah, mas o Grêmio votou no Edinaldo. Sim, votou no Edinaldo, mas a arbitragem brasileira já era ruim. Já era ruim antes, já era ruim com o Marinho, com o Marco Paulo Del Nero, com o Ricardo Teixeira e com o João Avelange, com quem quer que fosse. Mas é necessário uma cobrança, porque pelo menos nos jogos seguintes dá uma melhorada. O Inter, que é o nosso rival, está sempre reclamando. Pelo menos nos jogos seguintes a situação melhora. Lógico, mais pra frente vai sofrer novamente com a arbitragem, porque ela é horrorosa no mundo todo, mas no futebol brasileiro em especial. Agora não dá pra ser omisso, não dá pra não cobrar, não dá pra não se indignar. Porque, cara, é mais um lance bizarro em que o Grêmio poderia ter a oportunidade de vencer o jogo, de vencer um Grenal depois de muito tempo, de vencer um jogo depois do que aconteceu em Mirassol, depois do que tem sido essa temporada até aqui, depois de todas as dificuldades que a gente vem passando aí nos últimos anos, de um rebaixamento, de momentos não tão bons. Cara, é necessário uma cobrança e isso a gente não vê. A gente precisa que essa postura mude. No final do ano a gente tem eleição e é algo que a gente pede para os candidatos à presidência. Pelo menos essa decência, essa honradez de brigar pelo Grêmio, de brigar pelos objetivos do Grêmio. E não é o que a gente tem visto, principalmente no mandato do presidente Guerra. Espero que ele não vença, não se reeleja, que outro presidente entre, que seja um presidente muito melhor, porque o trabalho dele é catastrófico. E é um presidente omisso, é um presidente que vai ali, abre as mãozinhas com uma cobrança mínima. E assim são os seus dirigentes. Alguns até têm mais pulso do que ele, mas são poucos, e ainda não é o pulso que a gente viu lá atrás, de alguns dirigentes que até exageravam, mas que lutavam pelo Grêmio, que mostravam indignação pelo Grêmio. Cacalo, o próprio Romildo, tantos outros diretores, dirigentes que davam a vida brigando pelo Grêmio. Nem sempre eles estavam certos, muitas vezes não, mas tinha essa garra, essa briga, essa luta pelo Grêmio, coisa que a gente não vê hoje em dia. E é por isso que o Grêmio está onde está no momento que está, e a gente não vê muita luz no fim do túnel. E agora esperar e ver o que vai ser do Grêmio daqui para frente. Meio de semana já tem Sul-Americana, final de semana Brasileiro, Copa do Brasil daqui a pouco. Então a temporada segue com um jogo atrás de jogo. O Grêmio precisa melhorar, precisa crescer, mas esperamos que o jogo de hoje, que o Grenal de hoje seja essa virada de chave, como o Camilo Reijers falou no pós-jogo, que seja daqui para mais. Mas diz aí no comentário, galera, o que vocês acharam da atuação do Grêmio, se o Grêmio melhorou a relação que vinha apresentando com o Gustavo Quinteiros, a iminente chegada do Mano Menezes, o que vocês acham? Optariam por outro nome? O que vocês acharam da situação da arbitragem, se foi pênalti ou não? Se o Grêmio deve fazer algo mais enfático, se a diretoria está agindo bem nessas situações? Deixe aí nos comentários e lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, porque ajuda demais a gente a levar esse conteúdo para vocês. Valeu!